Olá pessoal, depois de nossa primeira aula sobre sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado à sua função na frase, vamos agora à primeira aula efetiva. Na aula introdutória, aprendemos os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, e a classificação do sujeito. Nesta aula, vamos abordar a classificação do predicado e os chamados termos integrantes da oração. Vamos recordar que na aula introdutória eu disse que o sujeito é o termo de que fala a oração, enquanto que o predicado é o que se fala sobre o sujeito na oração. Agora vamos aprender a classificar o predicado. Bem, o núcleo do predicado, como eu já disse na aula anterior, é o termo mais importante do predicado. Por exemplo, na oração, as crianças brincam no pátio. O predicado é brincam no pátio. O núcleo do predicado, no caso, é a forma verbal brincam. Nesse caso, nós chamamos de predicado verbal, uma vez que o núcleo é um verbo. Mas se fosse uma oração como as crianças são felizes, nesse caso, o núcleo do predicado, o predicado no caso é são felizes, mas o núcleo é o adjetivo felizes. Assim sendo, o núcleo de um predicado como esses é um adjetivo que é uma referência que é feita ao sujeito. Nesse caso, o verbo da oração, que é a forma verbal são do verbo ser, tem simplesmente a função de ligar o sujeito a essa referência que é feita a ele. Então, como que o núcleo desse predicado é um nome, nós chamamos de predicado nominal. O verbo ser é chamado assim de um verbo de ligação. Outros exemplos de verbo de ligação: estar, permanecer, ficar, etc. Os verbos de ligação são diferentes dos verbos que nós classificamos anteriormente de acordo com a transitividade, ou seja, os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e intransitivos. Se tivermos uma oração como as crianças brincam felizes no pátio, o predicado é brincam felizes no pátio. Então, esse predicado passa a ter dois núcleos, ou seja, a forma verbal brincam e o adjetivo felizes. Porque, no caso, além da ação de brincar, esse predicado também fala sobre o fato de as crianças estarem felizes no momento em que estão brincando. Dizemos que esse predicado é verbo nominal. Como resumo, podemos lembrar que um predicado nominal ocorre quando o verbo da oração é um verbo de ligação. Já os predicados verbal e verbo nominal ocorrem quando o verbo é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Chamamos de termos integrantes de uma oração os termos que completam a informação passada pelo verbo. O primeiro termo integrante de oração que nós vamos estudar é o objeto indireto. O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Por exemplo, na oração, eu gosto de sanduíche. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar é transitivo indireto. De que eu gosto? De sanduíche. Então, de sanduíche é o objeto indireto. Já na oração, o gato atacou o rato, quem ataca, ataca alguma coisa ou alguém. O que o gato atacou? O rato. Então, o termo o rato é objeto direto. Assim como na oração, João comeu o pão. Quem come, come alguma coisa. O que o João comeu? O pão. Então, o pão é o objeto direto. O verbo comer é um verbo transitivo direto, porque quem come, come alguma coisa. Aproveito para dizer que o objeto indireto ele completa um verbo transitivo indireto. Mas nos objetos diretos, às vezes, nós podemos usar a preposição como termo acessório. Se, por exemplo, nós falarmos João comeu do pão. O termo do pão é um objeto direto preposicionado, não é um objeto indireto. Nas duas orações que falamos antes, as crianças são felizes e as crianças brincam felizes no pátio, os termos felizes
são qualificações do termo crianças, que é o núcleo do sujeito. Nesse caso, temos o chamado predicativo do sujeito. No caso de uma oração com predicado verbo nominal como encontrei o professor doente, o termo doente se refere ao núcleo do objeto direto, professor. Nesse caso, nós dizemos que doente é o predicativo do objeto direto. Outro termo integrante da oração é o complemento nominal, que completa um nome com auxílio de uma preposição. A palavra respeito, por exemplo, não fica completa sem um complemento. Quem tem respeito por alguém ou por alguma coisa. Por exemplo, na oração, tenho respeito pelo meu professor. O termo pelo meu professor é um complemento do nome respeito, chamado assim de complemento nominal. Agora vamos falar de um outro termo integrante da oração, o agente da passiva. Primeiramente, vamos lembrar de 3 orações com predicado verbal. O gato atacou o rato, as crianças brincam no pátio, eu gosto de sanduíche. Essas 3 orações caracterizam a chamada voz ativa, em que o sujeito é aquele que pratica a ação, mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, a oração o gato atacou o rato é equivalente a se falar o rato foi atacado pelo gato. Então, nessa segunda oração agora, o sujeito não é aquele que pratica a ação. O sujeito dessa oração é o rato. Assim, nós temos a chamada voz passiva, ou seja, o sujeito é paciente, ele recebe a ação. Porque o sujeito é o termo de que a oração fala, não necessariamente é aquele que pratica a ação. Então, nesse caso, o termo pelo gato é chamado de agente da passiva. Sendo que no caso dessa frase nós temos a chamada voz passiva analítica, porque não necessariamente a voz passiva precisa de um agente da passiva. Poderíamos dizer simplesmente, o rato foi atacado. Nesse caso nós temos a voz passiva sintética, que é o equivalente a se dizer, atacou-se o rato. Nessa segunda oração, o termo ser é chamado de pronome apassivador. Em ambos os casos, o rato é o sujeito. Uma pequena observação. Só é possível se passar para a voz passiva em se tratando de um verbo transitivo direto. Por isso, nós não teríamos voz passiva na oração precisa-se de balconistas. Afinal de contas, o verbo precisar é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Recordando a outra aula, temos nesse caso um sujeito indeterminado, enquanto que o termo de balconistas é um objeto indireto. Nessa aula, estudamos a classificação do predicado e dos termos integrantes da oração. Na próxima aula, vamos estudar os termos acessórios da oração e mais o vocativo.